Foi divulgada uma cena deletada de Vingadores Ultimato que mostra uma parada emocionante envolvendo o Tony Stark e ainda explica o desfecho da Gamora depois da batalha final contra o Thanos. Galera, eu tenho certeza que Avatar teria ficado pra trás comendo poeira. Bem antes do esperado, inclusive, né? Caso essa cena tivesse sido divulgada no relançamento de Vingadores Ultimato. A gente vai comentar tudinho sobre essa cena aqui nesse vídeo. Vamos lá! Quer saber do que seus amigos acham esses memes engraçados que eles postam no status do WhatsApp? Ou esses memes que eu coloco aqui no meu vídeo? Me respeite! Me respeite! Bom, galera, se eu falar pra vocês que você pode conseguir baixar eles e postar direto no seu status do WhatsApp de uma forma assim super simples. Se liga, o Zap Status é um aplicativo que você acha e baixa vídeos engraçados e pode postar direto no seu status. Olha só. Mas acha que é só memes? No aplicativo você vai encontrar todo tipo de vídeo, como músicas, vídeos românticos, Free Fire, moto e até uma categoria de recomendados pra você. Curtiu, né? Então acessa o link, tá aí na descrição e faz seu download, eu tenho certeza que você vai curtir. Ei, Nerdstranks, Peter aqui. Vingadores Ultimato ainda tá dando o que falar. Muita coisa foi revelada pelos roteiristas do filme durante o painel da Marvel na San Diego Comic Con. E ainda tem muita coisa de bastidores chegando, né, pra gente conversar. Dessa vez a Marvel soltou um vídeo irado que mostra o que rolou depois da morte do Homem de Ferro. Só que assim, é um trato que a gente vai fazer agora, ok? Eu só vou comentar com vocês depois que você se inscrever no canal. Não, eu vou comentar de qualquer jeito, né, mas não custa pedir, né? Não esquece, galera, todos os dias sem parar, 4 anos de vídeos pra vocês de conteúdo nerdístico, notícia mais background de quadrinhos, mais anime, séries, TV, cinema, tudo. Muito obrigado por fazer parte disso aqui, estamos chegando a 10 milhões de inscritos por sua causa. Vamos lá! Assim, galera, toda a trama de Guerra Infinita de Vingadores Ultimato seguiu, né, para um único desfecho possível. A morte do Tony Stark, isso tipo era inevitável. O Doutor Estranho viu isso tudo, a gente sabia disso também. De todos os futuros vistos, né, pelo Doutor Estranho, esse era o único em que os Vingadores encontrariam a vitória contra o Thanos. O sacrifício do Homem de Ferro era necessário, tinha que acontecer, né? Então assim, seria a única maneira de parar o Thanos. Foi uma morte pesada, bem pesada, já que o Homem de Ferro era o rosto do Sam, então todo mundo sentiu. Foi assim por muito tempo. Pensou em Marvel nos cinemas, pensou em Homem de Ferro. Por mais de 10 anos vendo o rosto do Robert Downey Jr. no papel do Homem de Ferro, no papel principal da Marvel, né? Foi o personagem mais importante para a construção do universo compartilhado da Marvel, de tudo que a gente viu no CM. E na cena deletada de Vingadores Ultimato, a gente vê exatamente isso. A importância que tem o Homem de Ferro. A gente vê uma despedida bem dramática, sabe? Sem falas. Exatamente como o Robert Downey Jr. deixou claro como deveria ser. Pelo menos pro personagem dele, né? Tinha que ser assim. Ele se opôs a falar mais coisas, a não ser... Eu sou o Homem de Ferro. Foi o que disse os roteiristas Christopher Marcos e Stephen McPhee. Eles disseram o seguinte, abre aspas. É por isso que nossos filmes são a forma de arte mais colaborativa possível. Muitas vezes estamos em uma sala com os diretores e produtores executivos e todos estamos discutindo os detalhes do filme. Mas aí, os atores também passam muito tempo com esses personagens. Então, eu e Chris escrevemos felizes as últimas palavras de Tony Stark. Mas Robert Downey Jr. não ficou feliz em dizê-las, certo? Robert dizia que um cara que fala por vários filmes, quando ele não fala, ele arrasa o coração. Ele sabia isso por instinto. E ele sabia disso. Mas a gente não queria deixar uma página em branco. Então ele disse, ouçam, eu quero fazer muito, muito menos. E um fraco, hey Pep, foi o que tivemos antes dele morrer. Fecha aspas. É aquilo, galera, uma frase pode chocar mais que um livro inteiro, dependendo da frase. Foi exatamente o que aconteceu no final de Vingadores Ultimato. E foi isso que a cena deletada trouxe. Já que a gente vê, né, que depois da morte do Tony, os outros Vingadores prestam uma homenagem a ele, uma homenagem muito, muito bonita. A gente vê o Gavião Arqueiro se ajoelhando, né? Depois a gente vê todos os outros também se ajoelhando. E gente importante, como a própria Capitã Marvel, Doutor Estranho, Capitão América, o próprio Pantera Negra se ajoelhando, né? Que não tem o costume de se curvar pros outros. Foi o que ele disse lá pro Banner em Wakanda. Nós não fazemos isso aqui. Aliás, essa cena de todo mundo se ajoelhando me lembrou muito momentos importantes nos quadrinhos, homenagem a alguém que faleceu dentro dos quadrinhos, sabe? Onde todos os personagens, todos os super-heróis prestam homenagem. Geralmente ou eles abaixam a cabeça ou se ajoelham. Então, essa cena realmente eu acho que foi inspirada direto nos quadrinhos. Então assim, foi uma parada muito impactante, né? Sem falas. Só o gestual, ninguém falando, só se ajoelhando. Todo o gestual da cena já varia até por palavras inteiras. A desculpa dos roteiristas de Ultimato pra não usar essa cena no final do filme foi de que eles não tinham gravado a cena do funeral ainda. E por isso eles removeram essa cena do respeito, né, do tributo ao Stark, já que eles gostaram mais da cena do funeral.
Então eu não precisaria de duas cenas parecidas. Ou seja, a cena da galera se ajoelhando era uma cena em stand-by, né? Tanto que a cena ainda não tava toda pronta, com os efeitos, sabe, tudo mais. Eu iria curtir, com certeza eu iria curtir, acho que todo mundo iria curtir. Valeria mais o ingresso do que aquele Hulk mal feito, né, que a gente viu no relançamento do filme. Aliás, cá entre nós, era mais fácil mostrar essa cena no vídeo estendido do que aquele Hulk lá que parecia PlayStation 2, não é verdade? Cá entre nós também, eu não vejo problema nenhum em botar duas cenas parecidas. Parecidas, mas são em momentos diferentes, né? Não foi no funeral ali dele, né? Que eles se ajoelharam. Enfim, teve funeral depois. Então seria uma homenagem pra depois uma outra homenagem. Mais do que justa, né? Outra coisa que chama a atenção da gente nessa cena deletada é o paradeiro, o destino da Gamora em Vingadores Ultimato. Até então tava em aberto. A gente não sabia o que tinha acontecido com ela. Muita gente achou que ela morreu no estalo que o Tony fez. Você lembra? Que o Tony Stark fez? Então pra muita gente, ela tinha virado pó junto com o exército do Thanos. Muita gente fala, Peter, como é que você sabe que ela não virou pó? Como é que você sabe que ela continua viva? Bom, agora não tem mais dúvida, né, galera? Essa cena prova que a Gamora tá por aí. Então todo mundo tinha achado que ela tinha virado pó e não foi isso que aconteceu. Não foi isso nem de perto, já que a Gamora parece de relance ali vivíssima. Considerando que a cena, né, se passa logo em seguida da morte do Tony Stark e que até lá o exército do Thanos já tinha sido dizimado, é só a confirmação de que ela tá bem. Tanto que ela nem se ajoelhou pro Tony Stark, né? Ela só se virou e meteu o pé dali. Claro, sem entender nada, ela não era daquela realidade, ela não conhecia o Tony Stark. Vou prestar homenagem pra um humano desse aqui, por quê? Troco de quê? Então ela foi embora. Normal, justo. E é importante lembrar que essa Gamora que eu tô falando não é a Gamora que a gente viu nos Guardiões da Galáxia. Eu tenho que frisar isso. Não é a Gamora que a gente conhece. Essa é a Gamora, né, que veio com Thanos em 2014 pelo Reino Quântico. É a Gamora do passado. A outra morreu em Guerra Infinita em troca da Joia da Alma e continuou lá em Vormir. Então essa cena, galera, né, além de mostrar uma profundidade em respeito maior ao sacrifício do Tony Stark, essa cena mostraria o que teria acontecido com a Gamora. É uma cena que chega, né, pra acabar de vez com essa discussão, né, e com as teorias. Se tivesse mostrado essa cena antes, né, cara, até mesmo se tivesse colocado essa cena extra no filme, como eu falei, acabaria com todo o debate acerca do que aconteceu com a Gamora. Em definitivo, acabou. Mas não, né, cara, eles preferem, parece que a Marvel prefere cozinhar a gente. Não, deixa eles criarem teoria, depois a gente vai e joga um balde de água fria. Tá aí, cara, o resultado. Mano, mas isso também já era meio que óbvio, né, cara? A Gamora, ela tinha sobrevivido, que a gente tinha visto ela no painel da nave lá da Benatar, da nave dos Guardiões. Pra mim tava bem claro que ela tinha sobrevivido, mas agora tá aí pra vocês a comprovação, ela está vivíssima e é ela que vai participar de Guardiões da Galáxia volume 3. Não se engane, talvez até um trio amoroso com o Thor, hein? Pra mim isso não é impossível não, hein? O último, mas não menos importante detalhe é a Mantis. A Mantis também aparece na cena e ela até aparenta estranhar o comportamento dos Vingadores. Ela estranha aquilo que ela tava vendo. Todo mundo se ajoelhando, né? O que é aquilo? Primeiro que a Mantis é um alienígena, então no planeta dela não deve ter esse tipo de coisa, esse tipo de homenagem, né? E segundo que ela é uma empata, ou seja, mesmo que ela não estivesse tocando as pessoas que estavam ali, ela devia estar estranhando as emoções, né, das pessoas pelas expressões faciais, pelo jeito delas, ou até mesmo pelo gestual de respeito. Aquilo não deve ser uma coisa de costume dela. Mas galera, basicamente é isso aí, foi uma cena curta, pouco mais de 1 minuto, mas que diz muita coisa. Mesmo que fosse uma cena sem fala alguma, disse muita coisa, eu curti muito ver e eu achei mais do que justo trazer aqui pra gente comentar, pra gente discutir o que aconteceu. Quero ver nos comentários aí, vocês curtiram essa cena? O que vocês acharam? Essa cena poderia estar no filme das cenas estendidas do Vingadores Ultimato? O que você acha? Comenta aí embaixo. E não esquece, clica no joinha pra fortalecer, vai ajudar muito esse seu joinha aí. Não esquece, clica no joinha. E só quero lembrar uma coisa. Eu tô trazendo essa semana muito mais coisa sobre o painel da Comic Con. Sim, galera, não acabou. Sim, a mente não para de fervilhar. Então sim, galera, tem muita coisa chegando, muita teoria nova chegando pra poder comportar toda essa chegada de novos personagens, né, Blade, tudo que tá chegando agora que foi divulgado no painel da Comic Con, do Shang-Chi. Então sim, galera, tem vídeo novo chegando, vídeo com todas essas teorias, então não esquece, se inscreve aqui e ativa o sininho. Ativa o sininho pra você saber qual vídeo vai chegar, se esse vídeo vai ser bom pra você ou não, se você vai querer assistir esse vídeo. Então é muito importante, você clique pra se inscrever e ative o sininho. Porque se você não gostar do vídeo, logicamente você não vai assistir, mas pelo menos você foi avisado. Obrigado de coração por isso. Até já, então voltando. Fui!